Fala pessoal, uma análise rápida do que foi Flamengo e Vasco neste clássico pelo Campeonato Carioca. Esperava-se um Vasco sufocando o Flamengo, um Vasco partindo para cima do Flamengo, um Vasco que pudesse enlouquecer a zaga do Flamengo? Eu acho que não. Nem a própria torcida do Vasco poderia até acreditar numa vitória. Por quê? Porque se tratava de um clássico. Clássico, tudo zera, tudo acontece. Não é sempre assim. Aliás, no primeiro tempo o Flamengo foi infinitamente superior ao Vasco da Gama. O time do Flamengo é muito melhor do que o time do Vasco. O time do Flamengo é muito mais bem treinado do que o time do Vasco. Aí venham dizer, porque o Carille chegou agora. Não. Tem que ter um padrão de jogo estabelecido, tem que ter algumas alternâncias, e isso o time do Vasco não tem. O time do Vasco, quando foi sufocado na saída de bola, entrava em total desespero. E no meu modo de entender, saiu barato para o Vasco o primeiro tempo, 1-0 para o Flamengo. Porque se o Flamengo tivesse caprichado um pouquinho mais, sairia ganhando no mínimo de 2 ou até 3-0, 3 gols de diferença. Jogadas horrorosas do Vasco, preparo físico ruim do Vasco, muito inferior ao preparo físico do Flamengo. Mas no segundo tempo o Vasco voltou e chegou sufocando o Flamengo. É natural que quando você volte, você apanhando, você vai partir para cima, né? O Verratti, no meu modo de entender, é um sozinho ali, solitário, que fica lutando para lá e para cá. O Coutinho precisa aparecer mais. O Coutinho tem que se apresentar como o cara, o craque do time. Isso ele não fez e isso ele não vem fazendo. E aí a torcida está esperando isso já há um bom tempo. Quando você tem um brilhozinho aqui em uma partida e depois fica 5, 6, 7, 8 sem arrumar nada, o torcedor do Vasco enlouquece, porque a qualidade que o Vasco tem no meio campo estão com o Coutinho e também com o Payet, e não com os volantões ali que estão ali para desarmar e para dar bico na bola. Aliás, quanta gente que dá bico nesse time do Vasco. É uma coisa impressionante. Mas o Carille não tem o elenco que o Flamengo tem. Então, meu amigo, você tem que treinar o time do Vasco para que o Vasco tente enfrentar o Flamengo de uma forma em que a torcida não saia insatisfeita. Porque o primeiro tempo do Vasco foi simplesmente horroroso. O Flamengo deitou e rolou. Na segunda etapa, o Verratti teve até chance lá na cabeçada e tal. Ok, ela bateu na trave. Só que o Flamengo, quando colocava a bola no chão, levava os jogadores do Vasco ao desespero. Tinham momentos que não precisava se dar um bico na bola. E os jogadores do Vasco davam bicos na bola. Cadê o treinador? Cadê o treinador à beira do campo para conversar? Como fica o Felipe Luiz? Coloca a bola no chão, sai jogando. Mas o Vasco não tem essa qualidade toda. Não tem, mas principalmente em relação ao time do Flamengo. É aqui, um lá em cima e outro aqui embaixo, a qualidade técnica dos dois times. Inclusive a preparação física também, né? Vamos concordar, porque o time do Flamengo voando em campo e o Vasco andando a 10, 20 quilômetros por hora. Se esperava mais do time do Vasco? Talvez sim. Pelo menos mordendo, pelo menos se dedicando, chegando junto da bola, para que a torcida, no mínimo, saísse satisfeita com o futebol apresentado. Foi melhor do que no segundo tempo? Foi sim. Mas eu acho que se o Flamengo precisasse vencer de 3, precisamos ganhar de 4 gols de diferença. O Flamengo teria ganhado. Porque o Flamengo chegava com tranquilidade ao ataque, finalizava quando queria, ficava tocando a bola, e se tivesse realmente o objetivo e a necessidade de ter marcado mais gols, eu acho que o Vasco teria perdido demais. Muita coisa precisa ser acertada no Clube de Regatas Vasco da Gama e o técnico Carille vai ter muito trabalho. E se ele não tiver esse trabalho todo e não conseguir acertar, não chega até o Campeonato Brasileiro, não.